Graça e paz, meus amados irmãos. Voltamos aqui para retomarmos a nossa leitura. A primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 8, 9 e 10, hoje. É uma das 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo durante a sua caminhada fazendo a obra do Senhor. E nós vamos ver hoje o capítulo 8, que ele aborda ali questões sobre carnes sacrificadas a ídolos, né? Instruindo a agirem com sensibilidade em relação à consciência dos outros. Capítulo 9, nós vamos ver que ele defende ali o seu direito de ter apoio financeiro como apóstolo que ele é, e mostrando também que ele é um exemplo de renúncia por amor ao evangelho. E no capítulo 10, nós vamos ver que ele fala sobre participação de práticas pagãs, idólatras, e da importância de evitar a tentação. Amém? Nós vamos fazer a leitura do capítulo 8, que diz resposta a perguntas acerca das carnes sacrificadas aos ídolos. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que tens consciência sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Capítulo 9, a liberdade e os direitos dos apóstolos. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós nos semeamos as coisas, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais.
Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O desinteresse e fervor de Paulo, o atleta cristão. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível, pois eu assim corro, não como a coisa incerta, mas combato, não como combatendo no ar, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Capítulo 10. Não devemos tentar a Cristo, como alguns dos israelitas o tentaram. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, e essas coisas foram-nas feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel a Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. A idolatria é o culto de demônios. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão
em um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Veja, Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar, mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Liberdade e caridade cristã. Ou irritaremos o Senhor, somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um que é de outrem. Comei de tudo quando se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se alguns dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem, e se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo, porque dou graças, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Amém? Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo deixou claro aqui, né, as suas observâncias acerca de condutas com relação a carnes sacrificadas, né, como deveriam ver com a ótica correta, a liberdade, né, que o apóstolo tinha, né, os direitos que ele possuía como apóstolo, né, para ser sustentado financeiramente e ser também um exemplo de amor ao Evangelho. E o capítulo 10 também, que devemos resistir às tentações, né? Não devemos fazer da liberdade que temos para dar ocasião ao diabo. Amém? Nós vamos orar, finalizando mais esta leitura, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, te damos graças porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, Deus, dura para sempre. E mais um dia nós estamos aqui crendo, acreditando, ó Deus querido, Deus amado, na tua soberania, no teu poderio, na tua majestade, sobre todas as coisas em nossas vidas, Pai. Assim como o Senhor está no controle, na direção de todas as coisas, na história da humanidade, Senhor, há um plano divino através dos séculos, ó Deus querido, Deus amado, a qual o Senhor está, meu Deus, operando para que as vidas possam retornar novamente ao Senhor e andarem novamente conectadas contigo em espírito, em verdade, serem religadas através da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, através do Evangelho das boas novas de salvação, que prega o arrependimento para que nós possamos alcançar o teu favor, a tua graça, a tua misericórdia, que prega que nós possamos, meu Deus, ter uma nova vida em Cristo, uma vida pautada pela tua palavra, uma vida cheia da tua graça, do teu Espírito Santo e que caminha
pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Continua, Senhor, meu Deus, sustentando a cada um de nós com as tuas mãos poderosas. Continua, Deus querido, Deus amado, nos guardando, nos livrando de todo mal, de toda malignidade, de todo poder das trevas, Pai. Porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo, operando o seu mal, a sua malignidade. E nós vamos sempre crer e acreditar na tua bênção e na tua vitória, Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Deus e Espírito Santo. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Amém e amém. Graça e paz. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?